saiu a nova capa do novo livro do jogador, da nova edição de Dungeons and Dragons. E hoje faremos aqui a análise completa de todos os elementos aqui desta capa nova. Saudações, aventureiros, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da Liga Nerdola. Eu sou o Luiz, do canal Portal de Arvandor, e eu estarei sempre aqui com vocês trazendo vídeos e análises a respeito de RPG, de Dungeons and Dragons e do mundo dos games também. Então, como já foi falado aí no começo, vocês já deram uma rápida olhada, temos aí a nova capa do livro do jogador, que vai ser lançado agora em setembro de 2024. E o que essa capa traz, né? Muito embora seja muito bonita, nós iremos ver todas as mensagens e todos os elementos que tem aí nessa capa. Então deixa eu colocar aqui a tela para vocês. Pronto, então esta aqui é a capa que foi divulgada aí pelo portal Game Informer, como vocês podem ver a marca d'água aqui embaixo, certo? E logo vamos fazer aqui a análise completa de cada um desses elementos, né? Existe alguma mensagem aqui por trás? Bom, vamos fazer aqui a análise mais óbvia, né? Eu vou até aproximar um pouco, né? A gente vê aqui um setup aqui de uma batalha, nada mais Dungeons and Dragons que isso, ok? Um grupo de aventureiros batalhando contra monstros. E dando uma aproximada aqui, você vê que são 5 aventureiros, né? Você tem aqui o paladino, a ladina, o guerreiro, temos aqui uma clériga e aqui atrás uma maga. Eles estão sendo ajudados por um dragão dourado aqui atrás, né? E eles estão combatendo um dragão vermelho aqui na frente. O dragão vermelho, por sua vez, ele também tem um grupo de aventureiros, entre enormes aspas, que é esse grupinho aqui de minions, né, que são kobolds que estão atacando o grupo de aventureiros. Então, esse setup aqui, até agora, é bem dentro. Se fosse tudo genérico aqui, tava ótimo, né? Então, vamos entender do que se trata isso daqui. Então, vamos analisar o que traz de mensagem essa imagem aqui, né? Então, esse grupo de aventureiros que vocês estão vendo aqui é um grupo de aventureiros canônico, né? Eles são conhecidos como o Chamado do Valor, né? E é muito interessante porque esse grupo de aventureiros, o Chamado do Valor, ele é muito baseado em uma linha de brinquedos de Dungeons and Dragons que foi lançado nos anos 80, né? Ela traz ali alguns aventureiros que mais tarde ficaram sendo canônicos e icônicos, né? Inclusive, eu vou mencionar especificamente um deles aqui que apareceu no desenho Caverna do Dragão, certo? Então, originalmente, os personagens do Chamado do Valor, eles pertencem a um cenário chamado Mystara, né? Esse cenário Mystara é um cenário que ele era oficial ali no tempo da segunda edição, no tempo do Basic Expert, né? Do BX, né, do BECM, todas aquelas edições anteriores de Dungeons and Dragons, só que com o advento da terceira edição, os proprietários, os donos, eles não quiseram passar essa propriedade intelectual à atual proprietária de Dungeons and Dragons, que é a Wizards of the Coast, né? Então, atualmente, o cenário de Mystara, ele é de domínio público e ele tem a manutenção pelos próprios fãs do cenário, né? Então, na minha opinião, é o que tem de mais D&D assim, legítimo hoje em dia seria o cenário de Mystara. Porém, como a gente pode muito bem ver, o cenário de Mystara não pertence a Wizards of the Coast, que é a dona de Dungeons and Dragons, não pertence a Dungeons and Dragons, mas os personagens dos brinquedos que são do cenário de Mystara, eles pertencem. E por fim, nós temos aqui ao fundo, como parte agora do Chamado do Valor, muito provavelmente, pelo menos é o recado que dessa imagem, é a Rainha Yolande, né? Nós vamos falar sobre cada um desses membros aqui, né? Os 4 do Chamado do Valor originalmente e a Rainha Yolande. E daí o que acontece é o seguinte, uma das notícias com o advento dessa nova edição de Dungeons and Dragons é a ideia de que eles irão
focar um pouco mais em outros cenários oficiais, né? Porque lá em 2014, quando foi lançada a 5ª edição, eles falaram, né, que iriam ter um foco muito maior no cenário de Forgotten Realms. Praticamente 90% do que saiu era se passando em Forgotten Realms, e hoje eles percebem que outros cenários, né, também poderiam ter sido utilizados. Eles lançaram alguns livros para o cenário de Spelljammer e para outros cenários. Eles perceberam que seria vantajoso eles abordarem esses outros cenários. Então, foi especificamente mencionado que teria muito mais do cenário de Greyhawk, que é o cenário que foi o primeiro cenário oficial de Dungeons and Dragons, né, que foi praticamente deixado de lado aí na 5ª edição. E ao que tudo indica, esses 4 aventureiros aqui, que são originais, né, na lore ali dos anos 80 do cenário de Mystara, agora terão origem no cenário de Greyhawk. Eles vão fazer essa mudança. Já a rainha Yolande aqui no fundo, ela é do cenário de Greyhawk originalmente. Mas qual é a pegadinha aqui, né? Eu vou falar rapidamente sobre cada um desses aventureiros, né? Vamos começar aqui pelo Elkhorn, né? O anão guerreiro aqui no fundo. Sobre ele não tem muito mais o que falar, né? Ele provavelmente é o único aqui que não tem lacração envolvida, né? Então, falando rapidamente aqui sobre esse primeiro que está aqui na frente, esse personagem aqui, ele é o Strongheart, né? Que é conhecido aí como Coração Forte. E essa segunda aqui do lado é a Mercion. A terceira aqui é a Molliver. Esses 3 personagens aqui, eles, junto com vários outros, foram criados originalmente como parte de uma linha de brinquedos ali nos anos 80, né, que eram brinquedos de Dungeons and Dragons. Cada bonequinho, né, ele era um aventureirozinho criado especialmente para aquela linha de brinquedo. E daí nós temos aí o Coração Forte, o Duque Guerreiro, temos o Kelle, que eu mencionei esses 3 porque os 3 estão no desenho Caverna do Dragão. E daí, dos que não estão no desenho, nós temos aqui a Mercion, a Molliver e tem uma infinidade de outros, né? Anos mais tarde, quer dizer, ou um tempo mais tarde, não sei quanto tempo, foram lançadas aventuras oficiais ali pro Basic Expert, né? A primeira delas foi Quest for the Heartstone, né? E posteriormente tivemos a Shade Dragon Inn, que são 2 aventuras oficiais nas quais esses aventureiros aí dos brinquedos, eles apareceram pela primeira vez. Com esse contexto, eu vou trazer aqui para vocês o Quest for the Heartstone, que é essa aventura aqui, ó, escrita por Michael L. Gray, né? Então nós temos aqui a aventura completa, ela se passa no cenário de Mystara, e aqui no final, mais pra frente, nós temos aqui os aventureiros, né? Tá aqui falado, ó, pre-rolled, aventureiros pré-criados, né, para essa aventura. Esses personagens são baseados no figure action, nos brinquedos, né, oficiais do Advanced Dungeons and Dragons, produzido pela LJN Toys Limitada, né? Então nós temos aqui o Strongheart, o paladino bom. Então ele traz aqui basicamente a ficha do personagem, os equipamentos e tudo mais. Elkhorn, temos aqui também o anão guerreiro bondoso, a ficha. Vocês percebam uma coisa, não existe uma história, né? Não existe aqui uma descrição dos traços de personalidade. Tudo que traz é a ficha puramente do personagem. Temos aqui a Mercion, né? E também a mesma coisa, né? Não se traz nada dela, né? Só a ficha mesmo. E temos aqui a Molliver. Então guardem essa informação que nós já vamos voltar a ela, né? Voltando aqui à ficha, né? Falando rapidamente do Strongheart, né? Ele foi criado originalmente, né, como a gente foi falado, mas posteriormente ele apareceu no desenho Caverna do Dragão, né? Tem ali a aventura na qual ele aparece, que ele está querendo recuperar o seu elmo e o seu martelo dourado, certo? Mais tarde, todos esses personagens aqui, eles foram revisitados e foram
vamos dizer assim, mais aprofundados para uma aventura que foi lançada em 2021, que é a aventura Wild Beyond Witchlight, né? Eu vou trazer aqui para vocês, né? Tá aqui, ó. Nós temos o Elkhorn, a Mercion, temos a Molliver, Regal Room, Strongheart, né? Todos eles estão aqui. Agora vamos dar uma olhada um pouco mais sobre cada um desses aventureiros, né? Eu quero mostrar aqui para vocês, primeiramente, a Mercion. Mercion não adora nenhuma divindade, mas ao invés disso, um ideal. Que a verdade devida à arte e à beleza, e aqueles que abraçam conceitos, sei lá, malignos, eu acredito, né? Deveriam ser censurados e punidos. Ok? Então vemos uma clériga, né? Clérigo, para quem não sabe, seria um equivalente ao sacerdote, só que com uma pegada mais de aventureiro, certo? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem a descrição na 5ª edição, e sabendo que nas edições anteriores esse conceito ele era ainda mais aprofundado no sentido de ser um sacerdote, ok? E vamos aqui ao Strongheart, é o coração forte, é o que fala aqui. Strongheart não adora um deus, mas devota a si mesmo a um ideal, de que o mundo deve ser poupado do mal por aqueles que têm coragem suficiente para se opor a isso, ok? E aí vemos aqui, né, que o Strongheart, ele é o quê? Um paladino. Paladino, ele difere do guerreiro comum, né? O paladino é uma classe guerreira, mas ele difere do guerreiro comum, pois ele é um guerreiro sagrado. Ele é devoto ao sacro e às divindades, né? Nas edições clássicas, os paladinos eles eram devotos a algum deus. Na 5ª edição, eles flexibilizaram um pouco esse conceito, né? E tá aí a semente do mal germinando, né? Nós vemos aí que a nova edição de Dungeons and Dragons, ela já vem nessa esteira já desde 2021 de criar a figura do sacerdote ateu, certo? Então a gente vê aí o ódio que esse pessoal tem, né, ao sacro, a Deus, as divindades, né? E uma certa adoração ao ateísmo, né? Um certo propagandismo ao ateísmo. E daí vamos para a Molliver. A Molliver é um caso totalmente especial aí, certo? Eu não vou trazer as notas do próprio desenhista que criou o conceito aí da Molliver nas novas edições. Quem quiser saber, tem lá o vídeo no canal Portal de Avandor para vocês verem aí o que ele fala e as falas dele, na qual ele admite claramente que alterou a personagem para adicionar mais, como é que eu posso falar a palavra? Diversidade, né? Ele mesmo admite isso, né? Mas a gente vê aqui na própria aventura a Molliver como ela era conceitualmente. Tudo bem que essa imagem ela está em preto e branco, mas ao que tudo indica, né, pelo menos a leitura que eu faço, e eu posso estar enganado, quem estiver aí assistindo, dê aí a sua opinião, mas ela parece branca para mim, né? Eu consigo até imaginar esse corte de cabelo bem datado, né? Muito característico ali dos anos 80. Essa fitinha, mesma coisa, você pode ver até tem outros personagens também que usam essa mesma fitinha, né? Que era uma coisa muito característica ali dos anos 80, mas ela parece ser branca e loira, né? É preto e branco aqui, mas os traços me passam essa mensagem, né? E aqui é falado que ela é ladra e lawful, né? Lawful, geralmente nas edições anteriores, ela tinha mais uma pegada de bondade, né? Vamos dizer assim, o alinhamento ele não era como é hoje, ele foi aprimorado nas edições atuais, né? E a gente vê aqui no Wild Beyond Witchlight a Molliver, né? A Molliver provavelmente teve um race swap, ok? Só que eu quero trazer a atenção de vocês para isto daqui. Prestem bem atenção. Molliver is a thief, né? Molliver é uma ladra que dá a maior parte do que ela rouba aos destituídos, né? Vamos para a próxima frase aqui, ó. They are always ready to put themselves in harm, né?
Então, para quem tem um pouco mais de domínio da língua inglesa, sabe que a palavra they, na verdade, e nesse contexto que está colocado aqui, ele se refere ao gênero neutro. Então, não se usa it para pessoas, né? Então, quando você quer se referir a uma pessoa no gênero neutro, isso é da própria gramática, né? Existem situações em que você realmente utiliza o neutro, sem necessariamente estar entrando em questões ideológicas. Mas aqui, claramente, ele está utilizando o gênero neutro they para se referir à personagem Molliver. Ou seja, não bastando trocar a etnia da personagem, eles transformaram a Molliver aqui, ó, da aventura, né, Quest for the Heartstone, em Eludelo. Aqui, ó, para vocês verem aqui, ó. Elo está sempre pronto para colocar Elo mesmo em perigo para ver justiça triunfar sobre a tirania e a desigualdade. É isso aí, pessoal. Então aqui, ó, nós vemos aqui um paladino e uma clérica ateus e aqui uma Eludelo com race swap, né? Temos aqui claramente aí 3 personagens clássicos ali dos anos 80 modificados para atender uma agenda. E é perfeitamente dá perfeitamente para entender o porquê que eles fizeram isso, se nós vermos aqui que apenas tem a ficha, eles não detalham mais, então foi um prato cheio aí para eles escreverem o que eles quisessem aí para agradar a militância. Mas calma que o pior vem, né? O pior está vindo. A rainha Yolande aqui no fundo, como vocês podem ver, né? É a rainha élfica ali do cenário de Greyhawk, escrita, né? Um personagem criado pelo próprio Gary Gygax em vida. Gary Gygax, que é um dos criadores de Dungeons and Dragons e é um cara assumidamente conservador, cristão, testemunha de Jeová, ok? E, para quem não sabe, a Yolande, na sua origem, ela é uma rainha dos elfos cinzentos, né? E daí a gente tem aqui o livro, ok? Esse livro aqui, escrito por Gary Gygax, Greyhawk Adventures, livro 2, ali, escrito nos anos 80. Eu não lembro, não vou saber agora dizer o ano, mas eu vou colocar aqui embaixo, né? O nome desse livro é O Artefato do Mal. Eu tô colocando também a capa para vocês verem, né? Escrito ali por Gary Gygax, né? Essa versão PDF, ela não está, vamos dizer assim, não está editada assim igualzinho como é o livro mesmo. Então vamos para a página 29. Aqui no final ele traz a descrição aí de como seria a Yolande. A Yolande, que inclusive é descrita nesse mesmo livro como uma das mulheres mais bonitas vistas, ok? Né? E eu não estou dizendo que na imagem ela não esteja bonita, de fato ela está, exceto esse cabelo armado eu não gosto muito, mas ela está realmente muito bonita ali na capa. Mas será que a aparência dela é essa mesmo? Nesse livro aqui, O Artefato do Mal, ele não dá grandes detalhes acerca de como é a verdadeira aparência da Yolande, mas ele traz algumas informações oficiais de traços de sua aparência que a gente pode ver aqui, né? Então, vendo aqui nesse parágrafo, ele fala assim, ó, not to mention our noble guests, né? Sem mencionar nossos nobres convidados, notou Yolanda suavemente, né? Isso aí ela falou suavemente. Ela então virou seus olhos de cor lilás para Onselvon, né? Então a gente vê aí, ela se virou com seus olhos da cor lilás para Onselvon. Então a gente já sabe aí oficialmente que Yolande, ela tem olhos cor lilás. Então a gente já tem um dado aí, um traço aí físico oficial. Ah, pode existir uma pessoa afro com os olhos lilás? Bom, eu acredito que, me corrijam se eu estiver errado, até porque eu sou daltônico, mas eu acho que cor lilás para olhos, né? É uma cor que não é natural, entendeu? É uma coisa muito própria da ficção.
Então, dito isso, então nem existe na vida real pessoas brancas de olhos lilás, nem existem negros de olhos lilás. Então a gente já pode tirar aí que poderia sim, haja vista que é um mundo de fantasia. Mas calma que vamos para a próxima parte, né? Então olha só o que ela fala. But Yolande laid her slender white hand upon her consort's arm. Né? Mas Yolande colocou a sua mão magra e branca no braço de seu consorte. Então a gente já vê aí também oficialmente, de acordo com o livro aí, O Artefato do Mal, que a Yolande, além de ter os olhos lilás, ela tinha a mão dela magra e branca, ou seja, ela era magra, ela não é gorda, e ela tem a mão branca, né? Mas será? Vamos olhar aqui na imagem aqui do negócio, né? A gente vê que ela tá com olhos dourados e aqui a gente dá total desconto porque essa emissão de luz dourada pelos olhos claramente diz respeito à magia que ela está conjurando ali naquele momento. Mas ela tem a aparência negra, né? Então, vamos pensar. Lá nos anos 80, Gary Gygax descreveu a mão dela como sendo magra e branca. E aqui ela está negra. Então temos duas possibilidades. E vamos aí pela lâmina de Ockham, ok? Eu não vou dizer nada, vocês tiram as suas conclusões. Das duas, uma. Ou ela sempre teve essa aparência aqui, mas na verdade ela tem vitiligo e a mão dela é branca. Ou, agora, em 2024, eles fizeram uma mudança na etnia dela. Então, pergunta para vocês, o que é mais fácil ter acontecido, né? Então, a gente vê aí, né, essa capa, pode não parecer, mas esse simples desenho aqui está recheado de ideologia, ok? Então, isso daqui pode parecer uma coisa boba, mas é muito importante, porque sempre quando sai uma nova edição de Dungeons & Dragons, a primeira coisa que é trazida para nós é o livro do jogador, que é o livro mais básico de Dungeons & Dragons. Ele é a porta de entrada, ele é o rosto da nova edição. E aqui na própria capa, eles já estão dando um recado de qual realmente é o foco deles nessa edição nova, que é uma edição comemorativa de 50 anos de Dungeons & Dragons, né? Então, no meu canal ali no Portal de Avandor, eu tenho um vídeo da entrevista do almanaque comemorativo de Dungeons & Dragons e o que eles realmente pensam das edições anteriores, dos criadores, né? O ódio que eles têm ao passado e a vontade que eles têm de reescrever a história. Se dependesse ali do pessoal da Wizards of the Coast, eles queimariam livros, né? Igual já aconteceu no passado. Então é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Então é isso, pessoal. Fica aí a mensagem para vocês entenderem o que de fato é esse novo livro da nova edição de Dungeons & Dragons. Eu trouxe aqui coisas que vocês não vão ver em canal nenhum, ninguém falando, porque todos eles têm compromisso com essa ideologia aqui posta, né? Então, vou ficando por aqui. Curtam, inscrevam-se, compartilhem e até a próxima aventura.